Bom dia! Você se considera um missionário do Cristo? Qual a visão que você tem da sua própria vida? Você é uma pessoa ousada na área espiritual? Ou você é retraído, se julgando uma pessoa ainda não merecedora da graça de Deus? Necessitamos ter uma postura em tudo o que fazemos. E Jesus nos fala sobre a questão da fé. Se tivermos fé do tamanho de uma grão de mostarda, nós podemos alterar uma montanha de lugar. Palavras do Cristo. E realmente, o poder da fé é algo grandioso na nossa vida. Muitas coisas podemos resolver pelo poder da fé, pelo poder de acreditar. Mas para acreditarmos, é necessário avaliarmos como nós nos encontramos diante de Deus. É necessário nós olharmos para nós e sabermos a nossa posição. Como nós nos vimos diante de Deus. Há 3 posições básicas que o ser humano precisa entender. São 3 passos que nós precisamos entender. O primeiro passo é a criatura de Deus. Deus criou todas as coisas e todos os seres vivos. Automaticamente também nos criou. Então todos são criaturas de Deus. Este é o primeiro passo. Mas não podemos permanecermos simplesmente como uma criatura de Deus. Precisamos ir além, precisamos crescer neste ponto. Aí nasce o segundo passo, que é os filhos de Deus. Deus não nos quer apenas criaturas, mas Ele nos quer filho. O que separa uma criatura de Deus dos filhos? Somente nós mesmos, a nossa vontade, a nossa intimidade. Aqueles que buscam a Deus, Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, a diferença da criatura para os filhos é justamente o nosso interesse de tê-lo como pai, de buscar, de ouvir, de ter intimidade com Deus. Então precisamos correr atrás, agir em favor do segundo passo, a posição de filhos. E neste ponto muitos estão à beira do caminho, parados, sem nada a fazer. Queridos, é preciso partir de nós a situação de filho. É preciso que nós busquemos Deus através da nossa oração, através do estudo, da leitura da palavra dele, da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, seja qual for a sua religião. Nós não estamos falando de religião, mas estamos falando de intimidade com Deus. Mas dentro da sua religião nós não podemos nos acomodar. É necessário nós agirmos, é necessário nós corrermos atrás para tornar-nos íntimos de Deus. Somente aí nós vamos estar na posição de filhos. E quando atingimos a posição de filhos, também não devemos nos acomodar. Precisamos ir além. Depois do filho, o que mais é possível? Aí nasce o missionário de Deus, que é a posição de Jesus. Jesus foi um missionário de Deus na terra. Jesus agiu em nome de Deus e construiu em nome de Deus, e como Jesus também nós podemos fazê-lo, trabalhando para Deus, mudando a situação do mundo, das nossas próprias vidas e da vida daqueles à nossa volta. Mas tem que também partir de nós. Sim, quando nós fazemos por onde ter intimidade com Deus, nos tornamos filhos. E quando nos tornamos filhos, passamos a entender
a necessidade de ser trabalhador do Cristo. E quando nos dispusemos para ser trabalhador do Cristo, e quando começamos a agir em favor do Cristo, em favor de Deus, passamos a ser missionários de Deus na terra. E Deus respeita a vontade do ser humano, Deus respeita a autoridade do ser humano que se coloca diante dele para agir em nome dele. Queridos, Deus dá a nós a autoridade de ligar e desligar em teu nome, de agir em teu nome, de fazer em teu nome, mas precisamos nos tornar íntimos de Deus. Existe um mandamento de Deus dado por Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O amor nos torna possível sermos um missionário de Deus. Que possamos entender esta grande realidade, que possamos transformar a nossa vida e buscar intimidade com o nosso Pai e tornar-nos uma vida útil para poder agir em nome de Deus em favor deste mundo, tornando o mundo melhor. Tudo está nas nossas mãos, na nossa forma de ver, de agir e de buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê inteligência e sabedoria para correr atrás da intimidade que necessitamos ter com o Pai. Deus nos abençoe.